Alô, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web, o mais novo canal de comunicação da FASP RJ. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Gustavo Menderes. Ele é médico neurologista e diretor da divisão médica e psicológica do Detran. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Doutor Gustavo, como eu falei, o senhor é diretor da divisão médica e psicológica do Detran. O que é essa divisão dentro do Detran? Ok. A nossa divisão, ela busca conscientizar os motoristas de que há uma relação entre o bom estado de saúde física, mental, emocional, comportamental de cada motorista com a redução dos males do trânsito. Nós fazemos isso através dos exames médicos e psicológicos para primeira habilitação, renovação, mudança de categoria. Durante esses exames, nós buscamos conscientizar o indivíduo de eventuais problemas de saúde que surjam. E essa é uma grande oportunidade, porque os motoristas vêm a nós compulsoriamente. Existem hoje cerca de 5 milhões de habilitados no estado do Rio de Janeiro. Se nós considerarmos que alguns deles não estão dirigindo ainda, e se outros se renovam apenas com 4 anos, 3 anos, dependendo da faixa etária, podemos botar uma média de 1 milhão de exames médicos e psicológicos que a nossa divisão realiza por ano. E esses indivíduos, muitos deles, não vão a médico nenhum nesse intervalo. Então, aquele é um momento raro, uma oportunidade rara que nós temos como médicos de ter o indivíduo à nossa frente para analisar a condição de saúde dele e orientá-lo em assuntos que vão beneficiar não só a ação dele no trânsito, mas poderão beneficiar a vida dele como um todo. Nós fazemos diagnósticos com frequência, coisas que o motorista não sabia de problemas dele de saúde e o orientamos. Então, é como se fosse um exercício de cidadania. Nós temos uma base de dados excepcional com isso, em relação à população do Rio. É uma oportunidade para não se perder. Doutor Gustavo, já que o senhor tocou no assunto, nessa parte médica, quais seriam, assim, qual seria a condição, de um motorista parar de dirigir? Quais seriam essas condições? Como vocês detectam isso? Através de que exames? Nós costumamos dar como resultado do exame médico psicológico a aptidão ou a aptidão com restrições, e aí existem diversas, ou a inaptidão temporária. Isso que muitas vezes o motorista entende como reprovado, não é isso. Ele está inapto temporário, ou seja, ele pode repetir aquele exame ou ele está com uma pendência. O indivíduo sai do exame médico com uma solicitação de avaliação cardiológica. Ele deve ir ao cardiologista para o cardiologista o examinar de forma especializada e emitir um laudo dizendo que ele está bem naquela área cardiológica que o médico do tráfego identificou algum problema. Ou a gente identifica um pico hipertensivo no indivíduo e ele às vezes nem sabia que era hipertenso. Então, ou ele vai ao médico dele, é medicado e retorna. O indivíduo vem fazer um exame médico de renovação, ele usa lentes ou óculos e ele vem sem os óculos. Não podemos dar hábito para o indivíduo que ele não vai passar
no exame de acuidade visual. Ah, mas eu perdi meus óculos, ou eu esqueci, então o senhor retorna aqui com os óculos. Essas são causas da inaptidão temporária. O indivíduo não tem uma boa coordenação motora, não tem uma boa apreensão, força de apreensão das mãos, ele tem um déficit auditivo severo, pronunciado. Lembrando sempre, todas essas circunstâncias dão a ele a inaptidão temporária. Dificilmente, mas muito difícil, se dá a inaptidão definitiva. É por isso que eu digo que a divisão médica, ela busca conscientizar os motoristas e melhorar a saúde dos motoristas, e não embarrear, dificultar a renovação. A gente quer motorista cada vez mais saudável, e aí tem um ponto importante. Não importa qual a doença que o motorista tenha, ou quais as doenças que ele tenha, a divisão médica não torna inapto o indivíduo pela doença, pelo diagnóstico que ele tem. A inaptidão temporária vem quando esta doença não está em tratamento. Se ele estiver em tratamento equilibrado, adequado, dificilmente ele terá uma inaptidão. Para procurar uma doença que é só pelo nome já incapacita, dá uma inaptidão definitiva, só a cegueira absoluta. Fora isso, outras doenças, o motorista terá sempre que ser avaliado. Não existe isso de, você tem essa doença, então com isso você não pode dirigir. Não, não é isso. O importante é como você funciona em relação a essa doença. Você está se tratando, você toma os remédios, você vai ao médico, com isso você vai se apresentar no exame da CNH de forma adequada. Ok, valeu essas dicas, né, do doutor Gustavo. Agora, doutor Gustavo, quais os locais, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, em que essa divisão médica e psicológica atua? Nós dispomos hoje de 384 clínicas credenciadas exclusivamente para realizar exames médicos psicológicos da CNH em todo o estado do Rio de Janeiro, cerca de metade delas na região metropolitana. Eu disse no começo, nós dispomos com autarquia de clínicas credenciadas, mas essas clínicas absolutamente não são nossas, nem têm nenhuma vinculação conosco. Elas são empresas privadas credenciadas ao Detran. Nos cabe fazer o monitoramento dessas clínicas para garantir a agilidade e a qualidade aos usuários, que nós hoje chamamos de clientes. Nós encaminhamos esses clientes motoristas para estas clínicas e queremos que eles sejam atendidos com agilidade e com qualidade. Para isso, nós fazemos uma fiscalização, visitamos em loco os profissionais do Detran, visitam em loco todas essas clínicas, em média 4, no mínimo 3 vezes por ano. São visitas periciais para confirmar esta qualidade. É claro que a ouvidoria do Detran também ajuda muito. É um setor que hoje em dia é proativo, que dá feedback, qualquer informação, qualquer reclamação, sugestão ou elogio, a ouvidoria do Detran tem funcionado muito bem. Tudo relacionado à clínica chega ao nosso setor. Nós devemos dar um feedback à ouvidoria para ela dar um feedback ao motorista, ao cliente, de modo que esse é um expediente a usar. Além das clínicas, que são sedes próprias, o governo instalou nos últimos anos vários postos Rio Poupa Tempo. 3 desses postos, São João de Meriti, São Gonçalo e Bangu. Dentro desses postos existem as dependências do Detran, onde há local para atendimento de 3 clínicas por dia, isto de segunda a sábado. Nós, da divisão médica, fazemos o rodízio dessas clínicas dentro desses postos,
de modo que o atendimento tem se tornado muito mais ágil, muito mais rápido. Além disso, existem as perícias volantes no interior. Nós mandamos nossos médicos e psicólogos ao interior, os postos fazem o agendamento e com isso nós atendemos também os motoristas que residem em comunidades mais distantes. E para fechar, na sede do Detran, na Presidente Vargas, no nosso andar, no andar da divisão, nós atendemos as categorias isentas, determinadas pelo governo, que são terceira idade, portadores de necessidades especiais, taxistas, bombeiros, policiais civis, militares, todas essas categorias, e rodoviários são isentas do pagamento do exame médico e psicológico, se feito na sede do Detran, na nossa sede. Lembrando que todos esses atendimentos, especialmente agora os da terceira idade, na sede, nas clínicas, nos pouco a tempo, todos eles, hoje em dia, são agendados. Devem ser agendados por telefone ou pelo portal do Detran. Isso facilita demais a qualidade do atendimento, a agilidade, reduz filas, reduz atropelos. É um avanço o agendamento em todos os níveis e tudo naturalmente devidamente informatizado. Ok, doutor Gustavo. Agora, qual o montante da população atendida nesta divisão? O senhor pode ter uma ideia assim para a gente? Então, se nós temos cerca de 5 milhões de CNH no Estado, se a renovação é feita em média 5 anos, 4 anos, nós atendemos uma média de 1 milhão de pessoas por ano. Isto é um número bastante grande que mostra as possibilidades, só de uma divisão do Detran, de contato com os motoristas, de levar a eles a nossa mensagem da relação de saúde boa com bom trânsito, saúde física, mental e comportamental. Então é uma oportunidade para não perder, sem contar as outras áreas do Detran, de vistoria, de identificação civil, os outros setores da habilitação. O nosso interesse é o contato permanente com o motorista. Lembrando que no caso de renovação, na verdade, depois da primeira habilitação, o contato para o resto da vida do motorista com o Detran será praticamente só com a nossa divisão. Porque na hora de renovar a carteira, você não precisa voltar à autoescola, você não precisa fazer outra prova teórica, prova prática, prova de legislação. O que você precisa é rever o seu estado de saúde, o seu estado psicológico. Então, o seu contato será quase que exclusivamente só com a nossa divisão. Eu digo quase porque existem as campanhas de educação do Detran, que estão cada vez mais ativas. O Detran se coloca nos eventos de massa, como Feira de Providência, como desfile das escolas de samba, está nas escolas, está nas faculdades, procurando conscientizar futuros e jovens motoristas. Mas, e lembrando, jovens motoristas são o nosso principal foco de atenção, porque estatisticamente 75% dos acidentes, que nós chamamos na verdade sinistros de trânsito, com vítimas fatais ou com vítimas com sequelas incapacitantes, esses sinistros têm ao volante um motorista com menos de 25 anos. Então esse foco, esse contingente, essa faixa etária, que é o adolescente prestes a tirar a primeira CNH ou o jovem motorista, é um alvo da nossa atenção principal sobre conscientização dos riscos do trânsito. Doutor Gustavo, como o senhor vê a atuação do Detran nesses últimos anos? O que melhorou? Nós temos consciência, não só a população, do que existia, ou que se falava que existia no passado, sobre
os negativismos e o olhar com ressalvas que se tinha em relação a essa instituição, isso ainda é muito vivo quando estamos com as pessoas. Então, nós somos bastante conscientes disso. E o que nós percebemos nessa nova administração, a administração do presidente Avelino, é uma quantidade de inovações que visam justamente construir uma nova face para o Detran, uma face que privilegie a população investindo no funcionalismo do Detran. Então, nós temos uma sequência de novidades que envolvem a ampliação dos postos de atendimento, a informatização plena dos serviços, a possibilidade agora de todos poderem se cadastrar no portal do Detran para serem avisados virtualmente quando se aproxima o prazo de encerramento da carteira. Percebemos que muita gente deixa o prazo passar, não por má fé, mas por ter se esquecido realmente. Então, o Detran agora avisa ao motorista que está se aproximando do prazo de encerrar. Mais do que isso, o Detran hoje em dia permite que o motorista renove a carteira em qualquer época. Você não precisa mais deixar se aproximar o prazo de encerramento para procurar o Detran para a renovação. Isso ajuda muito se você percebe que você tem uma viagem longa a fazer, por exemplo, para fora do Brasil, e isto vai englobar o seu encerramento da carteira. Com essa nova modalidade, você pode se planejar e renovar quando quiser. A agilidade dos serviços inclui também a fundação da Escola Pública de Trânsito. A Escola Pública de Trânsito permite que motoristas de baixa renda ou pessoas que queiram abraçar a carreira de motorista profissional, que não possam pagar autoescolas, eles têm o recurso da Escola Pública de Trânsito. A Escola Pública de Trânsito, inclusive, em contato com a FETransport, tem estabelecido uma prioridade para mulheres. A FETransport entende que, se houver mais mulheres motoristas rodoviárias, pode-se humanizar mais os serviços de transporte de ônibus. Então, nós temos hoje mulheres cada vez mais na Escola Pública de Trânsito, simuladores de ônibus na escola pública, e nada disso teria êxito se não houvesse o investimento do funcionalismo do Detran. Nos últimos anos, o Detran fez de forma inédita uma sequência de concursos públicos para funcionários do Detran, nível médio e nível superior. Então, isto agrega qualidade aos serviços. Ao lado disso, o presidente instituiu o Prêmio Medalha de Ouro, que distingue os funcionários e os setores pelo volume de elogios vindos pela ouvidoria. Elogios esses devidamente identificados, para não serem falsos elogios. O funcionário, então, é distinguido numa cerimônia interna, com o auditório cheio de colegas, o presidente dá a ele um certificado. Ora, aquela coisa de se dizer a melhor forma de ensinar não é o exemplo, é a única forma, o exemplo. Então, o indivíduo, quando percebe que o seu colega está distinguido pela qualidade do serviço, isso é um fortíssimo estímulo. Mas a administração sabe que isso não se extingue nisso. Então, mais dois itens também criados na nova administração. Agora, o funcionário passa a fazer jus a um auxílio saúde mensal para colaborar ou para pagar o seu plano de saúde, o plano de saúde que ele escolha. Além disso, a meritocracia. A meritocracia é uma ferramenta utilizada nas gestões privadas, nas empresas privadas.
o bônus de produtividade. Isso está em vigor no Detran há um ano, há mais de um ano. O funcionário do Detran hoje em dia pode vir a receber a cada ano até 17 salários próprios. São os 12 salários anuais, mais o 13º, mais 2 salários próprios de produtividade por semestre, o que dá 4 com 13, 17. Ele faz jus a isso de acordo com a produtividade dele e do setor onde ele trabalha. E essa produtividade é alcançada no cumprimento de metas. Todos os setores do Detran hoje têm metas. Cada funcionário tem a sua meta. Isto tem gerado cada vez mais um exercício de qualidade, uma diferença no serviço, no atendimento. E para concluir esse tópico, ouvidoria proativa e corregedoria com independência é o que nós temos já há muitos anos, estão levando a um aumento da desejada retidão e da qualidade dos serviços. E a população com isso também tem que colaborar, né? Tem que procurar a ouvidoria, né? Reclamar, quando possível, as pessoas competentes, né? Doutor Gustavo, qual seria, assim, o maior desafio do Detran nos próximos anos? O desafio do Detran está na base, na função, na missão do órgão. Algumas pessoas imaginam que a missão do Detran é multar, revogar, arrecadar. Não é nada disso. A missão do Detran, pelo menos filosoficamente e ideologicamente, é salvar vidas, é proteger as vidas no trânsito. Então, o maior desafio do Detran, e não só do Detran Rio, de todos os Detrans, do Denatran nacional, é a redução do número de sinistros no trânsito, do número de mortes no trânsito e de sequelados incapacitantes. Nós vivemos hoje no Rio de Janeiro uma situação, eu diria, diversa para melhor do que a realidade do Brasil, diversa, mas ainda não dentro do que nós queremos, que é, nós lideramos há alguns anos a redução de mortes no trânsito num ranking dos estados do Brasil. Essa liderança foi fruto de várias ações governamentais, a mais importante delas, a Operação Lei Seca, da qual o Detran RJ se orgulha de ser o principal patrocinador. Essa Operação Lei Seca, hoje em dia, ela já tem várias reproduções em vários estados do país, com outros nomes, mas o representante latino-americano da Organização Mundial de Saúde esteve no Rio de Janeiro para parabenizar os resultados dessa operação e para pedir para usar como modelo em outras cidades do continente americano que estavam com índices muito elevados. No entanto, os nossos índices nacionais continuam muito elevados. Esse é o grande desafio. Não podemos esquecer que a CNH, nela está escrito válida em todo o território nacional. Quando o indivíduo tem uma carteira na mão, ele pode dirigir quanto tempo quiser, em qual estrada quiser, de dia, de noite, com chuva, com sol. É ele que vai dirigir. Ele tem a concessão. A carteira CNH é uma concessão do Estado. Então, nós temos que tratar isso com a devida seriedade, porque se usarmos todas as ferramentas que o Detran dispõe, com grande foco na educação, nós poderemos encontrar uma forma de redução. Ao falar isso, muitas pessoas julgam uma utopia. Como reduzir as mortes no trânsito? Mas há países que estão conseguindo isso. Na Alemanha, nas últimas 4 décadas, as mortes no trânsito se reduziram em 80%.
Na China, nas últimas 2 décadas, as mortes no trânsito reduziram em 40%. E eles tomaram atitudes muito drásticas, radicais, porque perceberam em 2002, na China, a maior causa de morte até os 45 anos de idade era o trânsito. Vocês imaginem todas as doenças que existem no mundo e aquelas muito graves. Existem apenas no mundo hoje 9 doenças que matam mais do que o trânsito. O trânsito está em 10º lugar. Está em 10º lugar há mais de 10 anos. Continua em 10º lugar. Existem hoje mais de 1 milhão de mortes no trânsito no planeta por ano. Então, nós não estamos sozinhos nisso, em grande volume, mas nós estamos em 5º lugar mundial, nesse ranking macabro de mortes no trânsito por ano. O Brasil está em 5º lugar. Então, é coisa para nos indignarmos, para lutarmos contra. E de que forma? Localizando os focos. A situação no Nordeste é simplesmente calamitosa. A situação no interior do Brasil é calamitosa, especialmente em relação aos motociclistas. Nos últimos 10 anos, as mortes de motociclistas em nosso país cresceram mais de 700%. Eu não conheço nenhum índice em medicina ou em outra área que chegue a esse patamar. A maior causa de morte no Nordeste, até 7 anos de idade, até alguns anos atrás, era a criança em cima de moto. No interior do Brasil, os cavalos, os jumentos e os jegues foram substituídos por motos, mas não por motociclistas habilitados, maiores de idade, não, por adolescentes muitas vezes, ou por adultos não habilitados, motos carregando famílias inteiras, motos carregando 2, 3 adultos e 4 crianças. Então, mas isso é interior, isso é comunidade carente. Primeiro, se for, temos que agir com o mesmo olhar. Segundo, não só. O maior hospital de emergências do Nordeste, o Hospital da Restauração, no Recife, há 2 anos atrás, 80% dos leitos do hospital estavam ocupados por vítimas de trânsito. No Recife, uma das maiores cidades do país, o maior hospital de emergência do Recife. Então, esses são números assustadores, alarmantes. Este é o maior desafio dos Detrans e do Detran Rio, porque aqui no Rio também o Hospital Nacional de Trauma e Ortopedia, o INTO, chegou a ter, no ano passado, houve um mês em que 70% das cirurgias, que lá são ortopédicas, foram em vítimas de trânsito. O Hospital da Rede Sara de Reabilitação, Hospital de Excelência em Reabilitação, que fica em Jacarepaguá, eu fiz um contato com a diretora do hospital, tentando alguma parceria para as vítimas do trânsito, em termos de prioridade ou alguma coisa. Ela me disse, não precisa, 75% dos pacientes que nós atendemos são vítimas do trânsito. Então, isso está aqui, está no nosso meio, exige que nos conscientizemos, que não subestimemos o risco. Infelizmente, no Brasil, a gente infelizmente tem que dizer isso, existe uma inclinação cultural para simular regras. Parece que é um prazer em se infringir leis. É como se a população, às vezes, indignada com algum governo de qualquer natureza, a população, ao burlar lei, tem a impressão de que está burlando o governo. Isto é um erro crasso. A população, ao burlar lei, está burlando a própria população. Então, quando você tem pessoas que têm o prazer
de depredar bens públicos. Elas têm a impressão que elas estão depredando bens do governo. Não, o bem público é o bem da população. Você está depredando a si mesmo. Então, a cultura da cidadania, que nós vemos em alguns países, é uma cultura que diz: respeitar leis é o correto. Não é infringir leis porque eu sou o maior, eu infringo leis. Não. Se você infringe leis, você não é o maior, você é o menor. Mas se você não acha as leis adequadas, existem os mecanismos de você discutir as leis e de você mudá-las. Sem dúvida, as leis foram produzidas por seres humanos, elas devem ser mudadas por seres humanos, por nós todos. Mas não burlar as que existem e com isso prejudicar. É uma máxima que eu já ouvi, desculpe se eu estou me estendendo, mas eu vou concluir. Existem dois tipos de problemas, eu ouvi: os meus problemas e os problemas dos outros. Esses são os dois tipos de problema. Ora, veja, se nós vivemos numa sociedade, quando é que a gente vai perceber que os problemas são de todos nós? Se você analisa no campo da saúde, você diz: não, eu tenho meus problemas de saúde, eu não quero saber dos outros. É mesmo? E as doenças contagiosas? Você não está percebendo que tudo que acontece na nossa sociedade respinga em nós, né? Eu não quero saber de doença do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, eu quero saber da minha. Sim, mas é herança genética. Aí você vai se interessar quando o seu médico perguntar quantas pessoas hipertensas, diabéticas tem na sua família. Seu pai é hipertenso, sua mãe, aí você vai se interessar. Então é só nós termos consciência de que o problema de um atinge a todos. E o trânsito, ele não é para nós do Detran um simples ponto de passagem. O trânsito é o maior ponto de encontro da sociedade como um todo. Todos nós nos encontramos no trânsito. Temos que tratá-lo com respeito que ele merece. Última frase. Ela vai me bater. A minha geração viveu pela primeira vez na televisão, assistiu a uma guerra, a Guerra do Vietnã. Foi a primeira que nós vimos pela TV, não ao vivo, em tempo real, como se vê hoje, mas pelo menos no dia seguinte a gente via as imagens do dia anterior. Uma tragédia colossal, uma guerra que durou 16 anos, Estados Unidos contra o Vietnã. O mundo inteiro, boa parte do mundo, se posicionava contra a guerra, contra as mortes. Foi um movimento mundial contra aquilo, porque aquela sensação era horrorosa, aquelas pessoas passando por aquilo indevidamente, uma indignação de boa parte do mundo. Agora veja os números: militares dos Estados Unidos mortos durante a guerra do Vietnã. 16 anos de guerra, 58 mil militares norte-americanos mortos. Em 16 anos. Trânsito brasileiro, em um ano, 2012, 60 mil. O trânsito é o nosso Vietnã. Olha, realmente não dá para interromper o senhor, porque o senhor é uma máquina de informação. Muito boa entrevista. Doutor Gustavo, só para fechar aqui, né, antes do senhor finalizar, nós estamos há dias, né? Daqui a pouco, né, começa a Copa, né, do mundo, né, no Brasil, aqui no Brasil, né? E quais seriam as dicas que o senhor daria aos motoristas? Muita gente, quando assiste o jogo de futebol, eu, por exemplo, né, detesto os fominhas. Passa a bola, passa a bola. É o que a gente fala sempre. Está querendo sempre dar o terceiro drible, o quarto drible, vai perder. Passa a bola. Em termos de trânsito, o que a gente recomenda é passe a bola. Passe a bola para o pedestre, passe a bola você, motorista. Passe a bola para o ciclista, para o motociclista, para o skatista. Dê a chance dele. Não use a lei da vantagem.
levar vantagem em tudo. O direito de andar na via pública é do pedestre. O carro, o veículo automotor, a moto, eles têm a concessão de andar, mas o direito é do pedestre, a via pública é do pedestre. Sabe quando a gente faz questão disso? Quando nós somos pedestres, e nós em algum momento sempre somos pedestres. Então, não é o pedestre que atrapalha os veículos automotores. São os veículos automotores que atrapalham o pedestre. Se nós soubermos disso, nós trataremos diferente os nossos pares no trânsito. Essa coisa que se diz, quando se coloca, e existem países onde se coloca o pé na faixa e os carros param. Isso no Brasil é impossível. Não é. Eu já vi isso em cidades brasileiras. Em Brasília, cidade capital, em interior de Minas Gerais. Eu fui a Montes Claros, eu não fui por isto, mas eu não fui para olhar a faixa, mas eu fiquei impressionado. Você estava com o brasão do Detran no ombro? Não, absolutamente. Eu apenas vi, não era nem eu. As pessoas botavam o pé na faixa, os carros diminuíam, não é parar. Diminuíam, você passava. Que mal é isso? Que disputa se está fazendo no trânsito? Quem está disputando o que no trânsito? Alguém está fazendo vestibular para Ayrton Senna ou para Felipe Massa? Não. Automobilismo é uma coisa, trânsito é trânsito. Então, na Copa do Mundo, passe a bola, respeite a população que estará mais nas ruas. Eles têm o direito de estar na rua. Quando você estacionar ou quando você deixar o seu carro, moto em casa, você vai querer o direito e não aquele veículo buzinando nas suas costas, encostando no seu calcanhar. Sabemos também que o pedestre precisa se comportar, não guerrear, não hostilizar com os veículos, mas a gente tem que convir, os veículos são mais poderosos, você está protegido lá dentro, com rodas, com motor, então seja mais condescendente. Só fechando, existe uma cidade de Amsterdã que é preciso se filmar para trazer aqui para acreditar. É uma grande cidade. Praticamente não há ciclovias. A cidade é dominada por bicicletas. Não há praticamente nenhuma rua onde é proibido andar de moto ou de carro. O carro é nosso, circula em todas as ruas, mas em franca minoria. Você chega a se sentir constrangido de andar de carro em Amsterdã hoje em dia. E todos os carros respeitam as bicicletas e as bicicletas respeitam os carros. Então nada disso é impossível, não existe praticamente para o ser humano essa coisa do impossível. Hoje em dia, com a informação em tempo real, com a internet, conhecemos outras realidades e vemos que é possível, que é necessário trazer os melhoramentos de outras comunidades para nós. Então, doutor Gustavo, obrigada por sua participação aqui na FAST, né? E não, o senhor vai dar a conclusão do senhor. Agora, eu queria agradecer ao senhor pela belíssima entrevista, né? Tenho certeza que os ouvintes aí do outro lado adoraram também. E esperamos que o senhor retorne aqui na FAST. Eu agradeço a oportunidade, só fechando. No século XVIII havia um filósofo, um cientista social muito famoso, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social, escreveu artigos maravilhosos sobre crianças, infância, educação. E no meio disso tudo, ele dizia que era normal o que havia na época dele, metade das crianças morriam antes dos 8 anos de idade. Ele considerava isso normal, dizia que nada havia se fazer a respeito, gastar energia em investimentos nisso, que isto era o normal. Hoje, quando no Brasil nós comemoramos 70% de redução
redução na mortalidade materno-infantil nos últimos 20 anos. Nós todos sabemos que aquela posição do grande Rousseau, para nós hoje, isso é um completo absurdo o que ele pensava. Então eu me pergunto, como será daqui a 300 anos que nossos descendentes vão nos ver ao saber que nós convivíamos pacificamente, sem alarde, com 60 mil mortos no trânsito no Brasil, com cerca de 1 milhão de mortos no planeta no trânsito? Eles vão nos considerar uns selvagens. Então esta é a minha reflexão, e a divisão médica e psicológica é uma humilde ferramenta a ser utilizada sempre pelos motoristas, pelos candidatos a motorista, para juntos conseguirmos vacinar toda a população contra os males do trânsito. Muito obrigado.